Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Tempos Católicos e aqui esse é o episódio 17, do nosso podcast hoje e aqui estamos recebendo o Lúcio e aqui do meu outro lado está o Ângelo, meu querido Ângelo, e vamos começar mais um episódio do nosso podcast Tempos Católicos. Para começar aqui, claro, fazendo a abertura, meu querido Ângelo, seja muito bem-vindo ao podcast Tempos Católicos, o nosso 17º episódio, Ângelo. Boa noite, a paz de Cristo e o amor de Maria a todos. Queria mandar um amigo para mim, a paz de Cristo e o amor de Maria para nossa amiga Mazé, mulher do nosso amigo Antônio, meu amigo Leandro, nossa amiga Valda, que administra lá em casa, nosso amigo Nevido Bessa, meu presidente Luiz Mendes, minha amiga Bernadette Araújo, lá da capital Fortaleza, meu amigo Márcio, da turma do IFCE, né, tem aí a rádio, né, poder transmitir nossos tempos católicos, agradeço. Você quer comer um sanduíche hoje? Ligue para o Tribomba, o telefone é 99841-3260. Não quer sanduíche, quer jantar? Ligue para o Cantinho da Jane, 99752-276. Não quer ir lá? Fica ali de lá da quadra da escola normal. Se não, tem o delivery também, vai entregar em casa. Boa noite a todos. Beleza, meu querido Ângelo. E aqui do meu outro lado está o nosso querido amigo Lúcio, que é catequista lá de Morada Nova e também vai conversar com a gente hoje aqui nesse nosso episódio. Bem-vindo, Lúcio. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos os nossos irmãos católicos, boa noite a vocês aí no estúdio. É um prazer, mais uma vez, participar aqui do Tempos Católicos e dar uma pequena contribuição dentro dos meus limites de conhecimento, uma pequena contribuição para levar conhecimento, né, aos nossos irmãos que tanto precisam desse conhecimento para defender a sua fé e para entender melhor a sua fé, porque, como já se disse, né, você só pode amar aquilo que você conhece. Beleza, Lúcio. E, Lúcio, aqui a gente já começando nesse nosso bate-papo, a gente tá vindo da Semana das Vocações, ainda estamos na Semana das Vocações, aí tem a vocação laical nessa nossa última semana, e Lua teve a vocação sacerdotal, aí e depois a vocação da vida consagrada, ou seja, uma porção de vocações, e a igreja funciona, a igreja respira, a igreja vive através dessas vocações, né, Lúcio? É verdade. Nós, leigos, somos chamados por Deus, cada um segundo a graça que o Espírito Santo nos dá, né? São Paulo diz que o Espírito dá a cada um como quer, ele é soberano porque ele é Deus, ele dá a cada leigo os dons que são necessários para a igreja. No meu caso, por exemplo, o dom que me foi dado foi o dom da ciência, do conhecimento, e eu gosto também de ensinar. Eu sou catequista aqui em Morada Nova há coisa de 1 ano, e eu sempre gostei de ensinar, mas tem o dom do sacerdócio, tem os diversos ministérios, como o da Sagrada Eucaristia, né, o ministro da Eucaristia, as exéquias, que eu não entendo muito desse dom das exéquias, mas o Espírito Santo, ele nos cumula de bênçãos e de dons, e esses dons nós somos obrigados a usá-los em favor, para o crescimento da igreja, entendeu? Então, cada um com o seu dom, aquele que tem um dom de ensinar, ensina, aquele que tem um dom da palavra, fala, existe aquela pessoa que tem um dom da voz, a voz bonita, né? Há certas ocasiões que eu estou na Santa Missa, e tem lá uma pessoa com uma voz tão bonita, cantando, né, o salmo responsorial, cantando em louvor de Deus, que na mesma hora aquilo me toca e eu agradeço a Deus por aquela voz. Né? Olha só o fruto, que belo fruto que o Espírito Santo dá àquela pessoa, o dom de uma voz bonita, né, o dom de cantar, o dom de louvar, e cada um tem a sua vocação. Né? A minha vocação pessoal é ensinar, é debater, eu gosto muito do debate, não apenas por eu ser da área jurídica, da área do direito, mesmo antes de fazer a faculdade de Direito, eu sempre gostei de debater porque a minha busca
pela verdade, ela implica que eu não somente construa os argumentos que defendam aquilo que eu acredito, os silogismos, a argumentação lógica que estruture e explique aquilo que eu acredito, como também eu tenho essa capacidade de detectar falhas lógicas nos argumentos dos outros. Se o camarada vem com um tipo de argumento para atacar a Igreja Católica ou para atacar uma ideia jurídica ou qualquer coisa, e esse argumento não é sustentado em premissas lógicas, eu posso até demorar um pouquinho para entender onde é que está a falha, mas eu vou encontrar. Ô Lúcio, e essa própria vocação da questão do catecismo, dos catequistas, é uma vocação muito importante porque ensina as pessoas, além de defender a fé, que isso aí envolve a questão da defesa da fé, que a pessoa vai estar aprendendo a falar, a defender sua religião, tem um outro ponto principal dentro dessa vocação, que é, por exemplo, o catequista, ele dá ali aos seus alunos, por assim dizer, também a questão do ensinamento, do casamento. Muita gente não sabe o que é o casamento ainda, as implicações que envolve e como é de grande responsabilidade o casamento, que nesses tempos agora está tão escandalizado, né, Lúcio? Infelizmente, hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo numa sociedade neopagã, porque um país que se diz o país mais católico do mundo, mas que ainda exige carnaval, micareta, alguma coisa está errada aí com esse país católico. Então nós temos hoje aí a questão do casamento. Nos anos 70 foi aprovado, ainda no governo militar, o divórcio no Brasil, né? Até então o divórcio não era aprovado legalmente. Mas, independentemente da lei dos homens, o casamento é algo sagrado, porque ele é um chamado de Deus desde o princípio. A gente vê lá em Gênesis, né, que Deus já preconiza que o homem deixará a casa paterna, sua casa, sua mãe, se unirá com uma mulher e ambos formarão uma só carne. Essa declaração de Deus, ela é interessante, pessoal, porque ela tem até um caráter científico. Por exemplo, há algum tempo atrás, os cientistas eles descobriram que uma mulher, quando ela tem, por exemplo, muitas relações sexuais, uma mulher promíscua, que ela tem muitos parceiros sexuais, uma prostituta, uma mulher, mesmo não vivendo da prostituição, mas seja uma mulher de vida sexual desregrada, uma mulher não cristã, o corpo dessa mulher, o cérebro dessa mulher, ele absorve o DNA de todos os parceiros que ela teve. E DNA a gente sabe que é carne, né? DNA é carne de maneira geral, né? DNA é o código genético, então ambos formam uma só carne. Acredito que seja por isso e por outras razões morais que Deus ele estabeleceu que o homem tivesse uma só mulher, né? Antigamente isso não era assim, né? Na época de Davi, na época de Salomão, os povos pagãos de forma geral, eles recorreram muito à poligamia. Mas a poligamia, ela, segundo um estudo científico feito por cientistas australianos, universitários australianos, ainda em 2012, sociedades poligâmicas, elas tendem a ter uma maior violência contra a própria mulher. Por quê? Porque os homens que têm mais recursos, né, que são os homens que são mais ricos, eles têm acesso às mulheres mais desejáveis, mais bonitas, em idade fértil. Eles vão fazer os haréns, eles vão arrebanhar o maior número de mulheres para eles, né, em sociedades poligâmicas. A poligamia, gente, para quem não sabe, é a permissão de um homem ter muitas mulheres. Né? Em países muçulmanos da África, há países em que o homem pode ter até 25 mulheres. Há outros países em que o homem pode ter 4 mulheres se ele puder sustentar. Ele tem que ter condições financeiras de sustentar. No nosso cristianismo, Deus não permite isso. Né? Ele quer que o homem tenha a sua mulher. Já no Antigo Testamento, Deus disse que o homem não trai a mulher da sua juventude, o amor da sua juventude. Então, a sociedade de Israel, o menino ficava com idade madura já aos 13 anos, a menina, que era o bar mitzvah, e a menina aos 12, a menina mais precoce. Então, era muito comum os casamentos serem muito rápidos, muito cedo.
Aqui no Brasil também, isso até o século XIX era muito comum. E o casamento é algo sagrado. Qual é a função do casamento? Né? A função do casamento, ao contrário do que muitos pensam, não é só você ter uma pessoa para fazer sexo regularmente com você. Essa é uma visão muito carnal, muito mundana e muito, assim, eu poderia até dizer muito supérflua, muito vulgar, porque como beleza é uma coisa que, além de estar no olhar, também tem um certo prazo de validade, o casamento ele não pode ser um casamento de açougue, né? Ele não pode ser uma coisa baseada apenas em aspectos físicos. Ele tem que ter uma outra função além dessa, porque a função primordial é gerar almas para o céu. Como dizia o padre Paulo Ricardo, a função do casamento é você colocar pessoas no mundo que irão servir para a glorificação de Deus. Essa é a função mais nobre do casamento, entendeu? E aí, se ambos não tiverem o Espírito Santo, se não tiverem o altruísmo de se doarem uns aos outros, aí vai ficar uma guerra, o casal vai brigar, vai ter uma instabilidade, se forma uma família, se tiverem filhos, formam uma família muito desestruturada, aquela criança vai ficar traumatizada com péssimos exemplos que ela vai ver em casa, e aí dá no que a gente está vendo, né? Sociedade brasileira com altíssimo índice de divórcio, e a sociedade portuguesa também, a sociedade americana e europeia nem se fala. Mas o casamento é algo sagrado. Eu sei o seguinte, a minha mulher é a extensão do que eu sou, é a extensão de mim, já que nós somos uma só carne. Se eu trair, se eu desrespeitar a minha mulher, eu estarei desrespeitando a mim mesmo. A minha lealdade à minha mulher, eu como católico, como cristão, a minha lealdade a ela reflete a minha lealdade a Cristo. Porque se eu não for fiel a Cristo, eu não vou ser fiel à minha mulher. E se eu não for fiel à minha mulher, que divide a cama comigo, eu vou ser fiel a quem? Né? Que divide a intimidade comigo, eu vou ser fiel a quem? Então, assim, o casamento é algo muito sério, é uma instituição sagrada, né? É um dos sacramentos, e que Deus nos chama a gerar, não apenas sempre feliz a completude entre o homem e a mulher, de se completarem, de se ajudarem, como também de fazerem almas para o céu, para lotear o céu com almas que vão glorificar a Deus. Beleza, Lúcio. Anjo, você queria falar uma coisa aí, Anjo? Não, complementar, a gente vê na história da Igreja Católica, você até deve concordar, que Deus não deu duas mulheres para um homem só, não. Então, Adão e Eva, foi só um casal, casar e multiplicar, aí. É o que Deus quer, né? Dependendo da condição de cada um, né? Então, esse povo que tem duas mulheres, amante, não sei o que, eles não têm um respeito nem com a pessoa que divide a cama, e acha que isso é certo, acha que tem duas mulheres é muita coisa, não sabe quando for para o tribunal, aí nas exéquias, né? Quando a gente começa a rezar, é uma das leituras de algumas passagens que a gente pega na leitura das exéquias, fala, né, que a gente vai prestar conta no tribunal, né, do que você fez, do que não fez, porque tem coisas que a gente pode fazer, a gente deixa de fazer, a gente se omite. Então, achei muito bonito o que o Lúcio falou. Tem aqueles casamentos, né, que é casamento faz junto, né, dos ricos, né, o Lúcio pode concordar aí, que a gente vê que é só propaganda, né? Teve duas pessoas aí que se casaram, são irmãs, e duas irmãs se casando, uma com a outra. É propaganda, só para ter audiência, né? É isso que eu tenho a falar por enquanto. Além do que tem os problemas clínicos, né? Em que irmãos que se casam, há um problema da consanguinidade muito, muito sério, de haverem crianças nascidas com defeitos físicos, com patologias, com degenerações, né? De diversos tipos. Né? E não é nenhuma questão de dizer que é preconceito. Nós temos uma repugnância natural a ter relacionamento com os nossos parentes, nós temos uma repugnância que é natural, e a gente quer, o que a gente quer é gente de fora, né? Da família, né? Até um primo, uma prima, a gente pode até... Isso era muito comum no Brasil. A sociedade judaica, por exemplo, onde Jesus nasceu, é uma sociedade muito fechada, né?
Então, os familiares, os parentes se casam entre si, mas não com irmãos, não com primos, com sobrinhos, né? Era muito comum isso aí antigamente, até depois da diáspora, quando no ano 70 Jerusalém foi destruída e os judeus se dispersaram pelas nações. Na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, tinha aquelas sociedades judaicas, na Polônia se formavam guetos, né? E na Europa se formavam guetos, que eram vilas, eram sociedades fechadas. Eles casavam entre si, né? Casavam entre si. Nas tribos hebreias, geralmente se casavam com a moça da mesma tribo, na verdade. Mas, assim, pessoas de outra família, evidentemente, né? Não é necessariamente um irmão, um pai, que é uma coisa que para nós, em todas as sociedades, né? Até na Grécia tem tem um conto, né? Eu esqueci agora, o conto famosíssimo do filho que vai para a cama com a própria mãe, o complexo de Édipo, lembrei agora aqui, Édipo. E ele passou a vida, foi criado longe da mãe, não reconheceu a mãe, né? E ela era uma mulher muito bonita, e ele teve relações sexuais com a própria mãe e furou os próprios olhos, né? Édipo, complexo de Édipo. Então, em nenhuma sociedade isso foi tolerado, né? É algo realmente repugnante. E quem faz isso está fazendo mesmo porque a família está sob ataque, o modelo natural. Eu evito chamar modelo tradicional, porque quando você cai nessa dicotomia de dizer que uma coisa é natural, você dá espaço para a coisa que seja para a família alternativa. Quando você diz que algo é tradicional, você dá espaço para que surja algo que seja moderno. E aí a família é atemporal, não existe absolutamente nada que substitua a família. Para você ter uma ideia, a família mais antiga, já descoberta pela arqueologia, se trata de um pai, uma mãe e dois filhos, pré-adolescentes, que esses esqueletos foram descobertos, eles têm cerca de 8.000 anos. É a família mais antiga descoberta. Então, sempre a família, sempre foi estruturada no núcleo pai, mãe e filhos, e esse modelo é atemporal e vai sempre existir, e não tem outra coisa nesse mundo que possa substituir a família. Nada. E foi deixada por Deus, e a atemporal não tem prazo de validade, não fica ultrapassada, e família só tem um modelo, viu? Apesar do direito, né, da lei reconhecer a família estendida, né, e a família monoparental, família de pessoas do mesmo sexo, para nós cristãos, só existe um modelo que é o modelo que funciona. É o modelo que funciona. Qual é a função da família fora a questão espiritual de produzir filhos para Deus? Existe a questão sociológica, existe a questão antropológica, existe o fator econômico. Por quê? Porque tudo se origina da família. Por exemplo, a família é que forma as sociedades. O que é que forma as sociedades? É o entrelaçamento entre as diferentes famílias, pelos laços do casamento ou da moderna união estável. Famílias essas que vão surgir, vão formar outras novas famílias, que vão ter filhos, que vão renovar as sociedades, que vão, quando maiores, entrar nos mercados de trabalho e vão começar a contribuir para sustentar o sistema de previdência, porque, por exemplo, uma pessoa que é aposentada hoje no Brasil, existe uma proporção, salvo engano, de 9 a 10 jovens no mercado de trabalho para sustentar uma pessoa aposentada. Uma pessoa aposentada. Então, veja, o modelo de família, o modelo natural de família, ele mexe com tudo, com todas as esferas, com todos os fatores. Ele tem a questão econômica, a família, ao gerar novos filhos, né? Os casais heterossexuais, ao gerar filhos, colocarem filhos no mundo, esses filhos, eles vão, para criar um filho hoje em dia não é barato, né? Então, logo na criação, ou antes da criança nascer, já a economia já vai ser aquecida, porque essa criança vai demandar, a gestante vai demandar cuidado, vai demandar uma alimentação específica, e aí depois que a criança nasce, aí é que começa o gasto, aí que começa com fralda, aí que começa com vacina, aí que começa com todos, depois escola, depois... Então, assim, naturalmente, o fator gerador de filhos entre as famílias naturais
ele é um fator que faz rodar a roda da economia. E isso em todos os sentidos que você possa imaginar, né? E aí descamba lá no final da vida do sujeito, no direito de propriedade, na transmissão dos bens, no inventário, na geração de imposto, em tudo que você possa imaginar, então a família está presente. Então o modelo natural de família ele é insubstituível, entendeu? Entendi, Lúcio. Muito obrigado aí. Esse aí foi realmente uma questão insubstituível mesmo, isso que você está falando. Isso é a natureza, né? O natural. Ô, Lúcio, agora a gente vai puxar aqui mais para a questão do seu eu catequista. Lúcio, quando as crianças chegam para você e fazem essa pergunta aí sobre a questão e a família, como é que você... Porque hoje em dia tá cheio aí de outros exemplos, né? Como você muito bem citou, de famílias. E como é que explica para uma criança que é católica, que tá ali fazendo sua primeira Eucaristia, você sendo catequista, você vai explicar isso para uma criança, né? Ela pode chegar e dizer, o professor diz o contrário na sala de aula. E aí, Lúcio, como responder isso aí? Eu respondo com a verdade, de acordo com o nível de mentalidade e de compreensão daquela criança. A gente tem que ter um certo tato com a criança, porque a criança ela está ali formando a personalidade dela, e a personalidade de uma criança ela é formada entre 0 e 10 anos de idade. A criança ali é uma esponja. Ela consegue, se ver, eu tenho uma sobrinha de 1 ano e 6 meses, que quando ela tinha 4 meses, eu já começava a fazer certos gestos, né, com a boca, certos sons com a boca, que ela começava naturalmente a imitar. Então a criança imita naturalmente o adulto, o irmãozinho mais velho, o pai, a mãe, o tio. Então nós temos que ter um certo cuidado ao responder às crianças, primeiro, dentro de uma visão acolhedora da igreja. Nós não podemos discriminar ninguém, certo? Mas sempre a verdade deve ser dita. A verdade deve ser dita. Eu perguntaria para a criança, esse professor nasceu como? Né? Com que modelo de família? Esse professor nasceu de quê? De uma máquina? Foi uma máquina que produziu ele? Foi um camelo? Ou foi um homem ou uma mulher? Então, assim, eu gosto muito da criança, porque a criança, ela é naturalmente sincera e ela é naturalmente curiosa. Infelizmente, eu peguei agora, na minha última turma, eu peguei mais adolescentes. E os adolescentes, muito tímidos, muitas vezes ficavam muito calados e eu insistia que eles podiam se soltar e eles eram muito tímidos e acabavam que não perguntavam muito. Aí foi uma noite, eu fui na catequese de uma colega minha, ela era catequista de criança, e a minha vocação é criança. Mas aí trocaram na última hora e me colocaram para ser catequista de um grupo de adolescentes. Mas eu gosto de criança, porque a criança ela é curiosa e ela pergunta. Eu gosto de pessoas que perguntem. Entendeu? Cara, quando eu cheguei nesse grupo, né, eu tinha uma reunião com essa minha professora, a gente tinha assuntos a tratar, e eu fui no horário em que ela estava dando a aula dela. E era um monte de criança, e esse monte de criança, quando eu comecei a falar com elas começaram a ficar muito curiosas. E teve um lá, a catequese era de acho que 6h30 a 7h30, que era quando começava a minha de 7h30 a 8h30. E tinha uma dessas crianças que, quando começou a me perguntar, eu comecei a responder, esse menino arregalou os olhos e ficou lá, quase não vai para casa, porque queria saber o que acontecia depois da morte, se poderia ver a família dele depois da morte, como era a separação da alma e do corpo, e eu fui explicando para ele, fui citando na Santa Bíblia, e esse menino quase não sai, eu preciso a mãe vir levar mesmo, sabe? Porque eu gosto muito da curiosidade das crianças, e digo mais, o católico, e aquela pessoa que tem curso superior, eu vou dar aqui, falando de criança, eu vou dar aqui um aviso. Nós vivemos num estado laico, né, que se diz laico, em que as crianças elas são sequestradas pela escola, no bom e no mau sentido, os pais altamente despreparados para criar filhos, jogam a criança dentro da escola, achando que a escola é simplesmente um depósito, porque ele tem que trabalhar, porque ele não quer se aborrecer com o filho, porque ele joga toda a responsabilidade nas costas da escola, e às vezes você tem lá um professor que, além dele ser mal intencionado e querer ofender teu filho com ideologia de gênero, negando a ele a autoidentidade biológica da criança, que é um dos componentes que formam o ser
é a sua realidade biológica, não é a única, mas é um dos componentes principais, também quer usar a sua criança com finalidade política, eleitoreira, né? Quer ideologizar a criança ao invés de dar informação, entendeu? E às vezes nega a própria estrutura da realidade. Então, veja, pai, mamãe, papai, voltem a ser aqueles alunos de 10 anos de idade, um pouquinho, e pesquisem, estudem o que vocês devem responder para os seus filhos. Por quê? Porque uma criança, quando ela está em casa, antes na idade pré-escolar, quando ela não tem aquele universo dela mais ampliado pelo universo da escola e da sociedade, a criança, quando ela é bebezinho, ela tem ali aquele ambiente já diverso, né? Que ela vê que o papai é diferente da mamãe, né? Já existe diversidade ali, mas é um ambiente ainda limitado. Então, o herói dessa criança é seu papai e sua mamãe, os heróis. A referência de autoridade, psicologicamente falando, a referência de autoridade daquela criança é a mamãe e o papai. Por isso que ela vai perguntar naturalmente, quando chegar numa determinada idade, né, de 2, 3 anos para cima, ela vai querer saber de tudo. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. E muitas vezes, na maioria das vezes, os pais não estão preparados para responder, e ao não estarem preparados para responder, eles perdem dentro daquela criança, eles deixam de ser o referencial, e esse referencial é transferido para o professor, porque o professor tem autoridade dentro da sala de aula. O professor, quando ele chega dentro da sala de aula, ele geralmente é uma pessoa muito mais velha que o aluno, do que a criancinha, ele deve ter muito mais experiência de vida, ele tem conhecimento dos problemas da vida e das soluções, ele tem conhecimento de muita coisa que a criança não tem. Então, o professor, naturalmente, ele transmite aquela noção de que ele é a autoridade, né? E aí, se a criança não tiver, se o pai da criança não tiver uma autoridade intelectual maior e mais firmada para dar as respostas corretas, aquela criança vai começar a desprezar o seu pai e sua mãe no coração dela, e às vezes na boca, a se tornar rebelde, e não vai mais respeitar, porque o professor sabe mais do que você. Então, eu sempre, para quem é católico, eu sempre aconselho muito, estude, vá buscar, seja curioso, seja curiosa, chegar do trabalho, toma um banho, vai jantar, vai comer, depois vá pesquisar, vai estudar com seu filho, vá saber o que é que ele tem, qual é a curiosidade dele, né? Papai, por que o mundo é assim, por que isso é assim, por que é assado? Porque quando a criança vê que você sabe responder, você não perde como pai, como mãe, a sua autoridade moral sobre a criança. Muito bem explicado, viu, Lúcio? Aí é um assunto bem importante. É porque às vezes, Lúcio, o pai às vezes não quer, não sabe, como você falou muito bem, não sabe explicar para a criança aquela curiosidade, né? Esse colégio... Terceiriza até, né? Das vezes, a gente terceiriza, é a terceirização. A criança logo pergunta, quando faz a pergunta, o pai fica sem jeito, né? Às vezes a gente já tem... Eu não fui, e às vezes o pai fica, e às vezes o pai não sabendo responder, e às vezes não sabendo responder, até se aborrece com a criança, né? Até se aborrece com a criança, e a criança fica decepcionada. Ela não vai dizer para o pai que se decepcionou com ela, mas ela fica dentro dela, né? Ela passa a ter no professor, ela transfere a autoridade para o professor ou para qualquer outra pessoa que se mostre mais preparada que o pai. Geralmente é o professor, e principalmente hoje em dia, que a educação se coloca criança em escola de tempo integral, adolescente, né? Naquela fase do burburinho, naquela fase da transformação do adolescente, você coloca o adolescente e a criança numa escola de tempo integral, e ela vai ter mais tempo com o professor do que com você, né? Infelizmente, a estrutura da nossa sociedade, eu sempre sou um defensor das coisas boas do capitalismo, mas como eu sou uma pessoa que tenho a minha consciência crítica, eu também critico certos fatores do capitalismo, que é essa questão de valorizar demais o trabalho e a carreira e não valorizar a família, né? Muitas vezes não é nem o Estado, mas sim o próprio pai e a própria mãe que se vê envolvido nesse sistema em que tem que trabalhar, né? Hoje em dia a gente vê as famílias diminuindo de tamanho, os países envelhecendo, o caso do Japão, da Alemanha, da Itália,
a Europa, de modo geral, ficando envelhecida, o Brasil diminuindo muito a questão dos nascimentos, né? Você vê que hoje você fala com o pai, com a mãe, e diz assim, você tem quantos filhos? Ave Maria, eu só quero ter um ou dois porque dá um trabalho, é muito caro. Quer dizer, ficou uma sociedade muito hedonista, ficou uma sociedade egoísta, as pessoas pensam muito em si e não querem nada que atrapalhe elas, que aborreçam elas, né? Os adultos são assim, que se comportam como crianças, né? Verdade. E às vezes o cara morre com 80 anos, 70 anos, se durar isso tudo, e morre sozinho na cama de hospital porque não tem os filhos para rodear ele, para cuidar dele, entendeu? Eu fico muito preocupado com isso porque eu ainda não sou pai, né? Mas eu quero ser, nem que seja por adoção. Então, assim, as famílias modernas, elas estão imbuídas nessa ideologia de que, por causa da maior expectativa de vida, que também no Brasil subiu, né? Era de 70 e poucos anos, tá bem maior a expectativa de vida no Brasil, as pessoas querem viver com mais qualidade de vida e não querem filho para encher o saco. Essa é a verdade, né? No dizer delas, né? Eu não quero filho para encher o saco. E filho dá realmente trabalho. Ninguém diga que filho não dá trabalho, porque dá. Mas é um trabalho que é gostoso, tem a sua parte boa, né? De você ver um ser humano crescer, de você poder cheirar, beijar e brincar. Eu adoro criança, cara. Eu sou apaixonado por criança. Eu sou alucinado por crianças, principalmente as criancinhas pequenas, os bebezinhos. Eu tenho um carinho muito grande por elas. E eu gosto muito também de ensinar, de falar do catecismo, de falar das Sagradas Escrituras, e de ser aquele referencial que elas precisam, um referencial de masculinidade, uma masculinidade equilibrada, um referencial de maturidade e um referencial de estudos. Eu gosto muito do estudo porque eu tenho hoje 46 anos, mas o meu espírito de estudante é o espírito de 14, de adolescente. Então eu sempre tive muito amor pelos estudos. E uma pessoa que gosta de estudar, ela nunca envelhece. Por dentro, ela nunca envelhece. Pode envelhecer por fora, mas por dentro não. Ô Lúcio, aí a gente entra em outro, já entrando nesse assunto da educação ainda falando, a gente via, por exemplo, no começo do século XX ali, muitas igrejas católicas tendo, confundi tudinho, a igreja católica tendo muitas escolas, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui em Limoeiro, o diocesano, né, o patronato. E tem o Liceu de Arte e Ofício. Aí tava conversando com o Anjo, tem um Salesiano lá em Aracati, que é uma escola gigante. E a gente vê, por exemplo, que hoje lá em Jaguaruana de Cônego Agostinho, que também era uma escola da igreja, não sei aí em Morada Nova, Lúcio. Mas assim, a igreja tinha um papel muito forte na educação das pessoas e com escolas de qualidade, escolas boas, que hoje a gente vê que parece que o Brasil trabalha contra isso, viu, Lúcio? Contra isso, com toda certeza. Inclusive, eu sou um grande apoiador do homeschooling, do projeto homeschooling, porque é um projeto que capacita aqueles pais, né, e aqueles familiares que têm, aqueles adultos que têm condições intelectuais de ensinar seus filhos, de ensinar seus sobrinhos, de ensinar as crianças em casa, a darem aulas e a fazerem uma formação dessas crianças. Evidentemente, existe um acompanhamento remoto do Estado, o Estado aqui, acolá vai lá, a criança vai na escola, ela se submete a testes. Eu sou um grande incentivador, um grande entusiasta da homeschooling, que já é realidade nos Estados Unidos e em outros países, acho que no Canadá também, não tenho certeza. Mas aqui no Brasil, o Estado trabalha contra, existem projetos aí, né, principalmente os partidos de esquerda, trabalham contra isso aí, porque, na realidade, a esquerda ela quer o máximo de crianças dentro de escolas públicas, se for possível, para que essas crianças elas sejam doutrinadas não com a moral católica, não com os bons princípios, os bons costumes, mas sim com uma antiética, com moralidade nunca antes vista na história do Brasil. Tá certo? A gente já vimos isso acontecer em Cuba, né? Quem estudou um pouquinho sobre o sistema educacional cubano sabe como é lá, que lá o que a esquerda quer fazer com a gente é desumanizar e animalizar. Animalizar no sentido de colocar o ser humano para apenas reagir instintivamente como os animais e deixar de pensar. Então, tem que colocar o ser humano em contato com seus instintos naturais mais baixos, principalmente os sexuais, porque na satisfação desses instintos, o homem deixa de pensar. Ele age por instinto como um animal que é incapaz de raciocinar, sendo que Deus nos comunicou o atributo da razão.
né? Comunicou, um dos atributos divinos é o uso da razão. Deus nos capacitou a exercermos raciocínio lógico, a criarmos conhecimento e a transmitir conhecimento e a defender ideias, né? Você vê que já tem projeto para desagregar a língua. A língua é um fator de identificação máximo de um povo, de uma nação, de um país. É através da língua, e a língua portuguesa é lindíssima e é muito democrática, porque qualquer pessoa pode aprender. Essa coisa do gênero neutro, que é uma babaquice, que é uma idiotice, visa justamente desagregar a língua, porque você destruindo a língua, você deixa o país. Você despedaça um país, e fragmenta um país em pedaços menores, cada um com seu dialeto, cada um com a sua linguagem, e as pessoas não se entendem. Então, para você ser entendido, para você comunicar ideias, para você transmitir conhecimento, você e o seu grupo precisam ter a mesma língua. Pelo menos entender, você não precisa ter as mesmas ideias, as mesmas opiniões, mas é imprescindível ter a mesma língua. E até isso eles estão querendo destruir na nossa sociedade, né? A França já proibiu, porque a França, com muita razão, já disse que a língua é um patrimônio imaterial da nação. E, de fato, de toda e qualquer nação, a sua língua é um patrimônio que eu considero intocável, né? Porque é nessa língua que você tem os grandes poetas, é nessa língua que você tem as grandes ideias para serem discutidas. Nós aqui só estamos discutindo e debatendo ideias e transmitindo essa live porque nós dominamos a mesma língua. Agora, imagina se eu falasse aqui o português normal, coloquial, e você falasse um dialeto do português, e o outro nosso colega falasse alemão, o outro colega falasse aí outro dialeto, outra língua. Então ficaria difícil que a gente sustentasse as ideias, confrontasse as ideias, debatesse, se fizesse entender, né? E isso é importante. E é um golpe que eles querem fazer, esse negócio de linguagem neutra, né? Que aí você tá querendo excluir o gênero, porque hoje virou muito popular também, esse negócio de excluir gênero, né? Não existe mais, até no Google mesmo você faz masculino, você vai criar um e-mail, por exemplo. Aí tem masculino, e-mail qualquer coisa na internet, qualquer coisa na internet hoje. Aí tem lá masculino, feminino, prefiro não informar. Como assim? Prefiro não informar? Isso é piada? Eles querem tirar, é uma coisa tão reducionista, tão absurda, eles querem tirar um dos principais componentes do ser, que é a realidade biológica, e relativizar isso aí. Quem criou, um dos criadores da dicotomia entre sexo e gênero, já veio a público, esqueci o nome dele agora, mas eu tenho um material dele dentro da minha mochila. Ele já veio a público, eu nem sabia que a gente ia tocar nesse assunto, um assunto vai puxando o outro, e o material está dentro da minha mochila. Ele veio a público dizer que ele não teve nenhum tipo de embasamento científico para dizer que sexo difere de gênero. Porque esse é o grande, é um dos pilares, né, da teoria de gênero, é que sexo e gênero não se confundem. Você pode ter o sexo masculino, mas você pode se identificar como de outro gênero. Isso é impossível do ponto de vista lógico, porque você pode até querer se identificar, mas a sua estrutura, a sua realidade biológica, né, não lhe permite se confundir com aquilo que você não é. Isso aí, nós falamos aí do princípio da lógica, dos 3 princípios que regem a lógica, que é o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Por esses 3 princípios, nós sabemos que uma caneta, ela não é um carro, né? Existem certas coisas que definem uma caneta, como, por exemplo, o formato e a funcionalidade. Um carro, por seu formato e por sua funcionalidade, ele não pode escrever. A gente não pode pegar um carro e escrever com ele, entendeu? Então, há certos fatores que são importantes na diferenciação entre um ser e outro ser. O homem não pode ser uma mulher e uma mulher não pode ser homem. Ele pode se sentir, não tem problema. Agora, se você está com o seu corpo mal, se o seu corpo ele tem todas as funções, está cumprindo as funções direitinho, não tem nada de errado com o seu corpo, ele é perfeito, e você, na sua cabeça, na sua mente, se identifica como outra coisa que você não é, então o problema não está no seu corpo, o problema está na sua mente. O que tem que ser tratado é a sua mente, não o seu corpo. Mas as pessoas invertem a situação e vão se mutilar, né? Muitas vezes com idade muito tenra, sem ter a maturidade necessária, sem pesar e ponderar as consequências do seu ato, e muitas vezes se arrepende lá na frente, e aquela transformação foi irreversível. E aí vem
disso, aí vem trauma, aí vem choro, aí vem depressão, aí vem todo um conjunto de consequências altamente negativas que aquela pessoa poderia ter evitado, né, se ela tivesse feito aquela escolha, tomado aquela decisão com mais maturidade. Né? Mas nós vemos os partidos de esquerda aí querer que criança e adolescente façam operação de mudança de sexo, cara. É um absurdo. É um absurdo. Imagina você chegar na sala de aula, enfim, você como catequista ter que explicar isso para as crianças. Olha, hoje mais do que nunca, o trabalho dos catequistas é um trabalho assim colossal, de grande importância, e assim, é algo assim que tem que ser de maneira que torne na cabeça dessas crianças, que ensinem a elas essa doutrina de 2000 anos, essa doutrina cristã, católica. É um negócio realmente muito complexo, é um negócio realmente muito difícil. Mas, Lúcio, eu entendo aí o que o Lúcio falou, que ele disse que prefere crianças porque é mais fácil de explicar e aplicar, porque eu fui catequista 11 anos, peguei 10 turmas de crisma, de segunda etapa, chamada aqui no Moeiro, para ensinar e converter essa turma. O que Jesus está ensinando é certo. Então, passou por mim quase 500 alunos. E Lúcio, quantos na igreja católica hoje? Nenhum. Por quê? Porque é difícil doutrinar uma pessoa que tem 14, 16, 18 anos. Eu peguei aluno que já estava na vida sexual, eu nem sabia. Eu fui saber depois que a pessoa se crismou, que já estava na vida sexual, e eu não sabia. Pensando que todo mundo da minha sala estava praticando o que eu estava ensinando. Porque eu vivia o que eu falava e tentava dizer o que era correto. E eles, por fora, faziam totalmente o que eu não sabia. Lúcio, é justamente isso, essas dificuldades, né, que existem hoje em dia. Você tem quantos alunos aí, Lúcio, em Morada Nova? Na minha última turma eu tive 19. Pois é, 19 alunos. E aí, Lúcio, é fazer um trabalho colossal em pouquíssimo tempo, né? Assim, eu não me alarmo, eu não fico alarmado com isso, até porque eu costumo dizer que eu sou muito bom de argumento e de retórica. Graças a Deus foi um dom que Deus me deu. Então eu uso esse dom, é a minha arma. Como eu disse para vocês, não é qualquer argumento que um ideólogo de gênero, um pessoal que vem com esse tipo de argumento anticatólico, não é qualquer pessoa que consegue, vamos dizer assim, desfazer um argumento meu. E quando eu vou colocar isso para criança, quando eu vou colocar isso para jovem, eu gosto de usar o exemplo do dia a dia. Né? Por exemplo, se eu chegar para você e eu me achar, né, que sou o rei da Dinamarca ou que sou o rei do trono brasileiro, tendo que a República já tem quase 200 anos, de repente eu me vejo como o neto de Dom Pedro II, o bisneto, e quero dominar e quero que você seja meu súdito e faça tudo que eu quiser. Tu vai fazer? Aí a criança vai dizer assim, não. Então pronto, é isso que os caras querem fazer em cima de vocês, querem tirar a sua liberdade, querem obrigar vocês a ver aquilo que você pode até não ver nele, entendeu? É como se alguém dissesse assim, eu vou ser obrigado a gostar de suco de maracujá. Aí você disse, não, mas eu gosto de suco de goiaba, eu não gosto de suco de maracujá. Não, mas se você não gostar de suco de maracujá, você é preconceituoso e pode ser processado. Entendeu? É um sequestro da liberdade, é um sequestro da consciência e é um sequestro do direito de crença que é previsto na Constituição. Isso aí é sagrado. Ninguém pode ficar refém disso aí, não. Ô, Lúcio, outra coisa aqui, já puxando para outro assunto. Por exemplo, as crianças chegam até você, elas sabem rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, sabem rezar o texto, Lúcio? Não, assim, eu tenho um pouco contato com criança, né? Porque o meu grupo de catequese é jovens, adolescentes, né? Eu tive muito pouco contato com crianças e eu espero que na minha próxima turma seja a turma de crianças, porque eu adoro quem me faz pergunta. Porque quando eu não sei a resposta, eu vou atrás e tanto eu cresço em conhecimento como aquela pessoa também. Não é verdade? Então quando a gente vai, eu não sei, fulano, e eu digo logo, viu? A verdade e a sinceridade é sempre a base dos meus ensinos. Lúcio, o que fazer nesse exemplo aqui? Se eu não souber, eu disse, não sei. Mas eu vou atrás da resposta para você. Pronto. É curto e grosso. Não sei. Tá certo? E eu quero dizer que eu
não sei porque muito para criança e para o adolescente, porque em muitas fases da vida vocês vão chegar a situações que vocês também não vão saber o que fazer. Isso é próprio da nossa natureza humana, porque o único que sabe de todas as coisas é Jesus Cristo, né? Então não adianta eu tentar enrolar e encher linguiça aqui para você e dizer assim, eu sei, mas de repente eu dou uma resposta que não é a resposta correta. Verdade. Você descobre lá na frente que não é. Então você vai se sentir enganado por mim e vai sentir que eu me enganei e que vai se decepcionar comigo. Entendeu? Então, se eu não souber de um assunto, eu não me meto a falar. É como mecânica, eu não entendo nada de mecânica. Entendeu? Então é muito fácil eu ficar refém do mecânico se o meu carro quebrar. Então eu não vou falar de mecânica porque eu posso falar besteira, posso ser desmoralizado e posso passar vergonha depois. O Lúcio está falando de coisa, falando besteira que ele não sabe. Então não me meto a falar. Eu só falo daquilo que eu domino. Agora, aquilo que eu domino para o camarada vir debater comigo aí, ele tem que ser bom. Eu vou dizer uma coisa, Lúcio. Eu me lembro quando eu estudava no colégio particular da Senec aqui, a gente entrava em fila, todo mundo respeitando, da sexta série até o terceiro ano. E aqui a gente, pois aqui a gente, não sei como era aí, mas aqui a gente fazia fila. A dona Valda botava na linha, olhava a meia, se era branca, se não era, a farda bem limpinha. E aí rezávamos, cantava bandeira, cantávamos no hino nacional e todo mundo ia para a fila, para a sala de aula, não a bagunça de hoje. Ou, na minha época tinha religião, a gente rezava o Pai Nosso, uma Ave Maria na sala de aula. Hoje, como tem evangélicos, Testemunho de Jeová, a última turma que eu fiz, não sei, já tinha pastor, tinha evangélico, tinha Testemunho de Jeová, tinha bem 7 religiões na minha sala de aula. Não pode rezar o Pai Nosso. Por quê? Porque tem um pastor. Porque agora não tem isso não. Quem manda aqui é a região católica. Se tem mais católicos, vamos. Os outros que não são, não precisa rezar não. Reza com a maioria, que a maioria na minha sala era católica e a professora negligenciou, né? Não quis rezar o Pai Nosso, a Maria é uma coisa que leva 15, 20 segundos, né? Um Pai Nosso, né, Lúcio? Isso aí é inaceitável. Primeiro, porque tem um testemunho de Jeová e tem um pastor. Eu disse, pronto, e tem um católico aqui. Por que um testemunho de Jeová é um católico e um pastor é mais importante do que eu? É mais brasileiro do que eu? Me mostra onde é que eles têm mais direito do que eu. Que o Pai Nosso está na minha Bíblia, está na Bíblia deles e está na Bíblia do outro. Por que a gente não pode rezar? Mas porque eu já vi protestante dizer assim, é porque Jesus deixou só um exemplo. Aquilo ali é só um exemplo. Mostre onde Jesus diz que é um exemplo. Porque na passagem que Jesus ensina a rezar o Pai Nosso, ele diz assim, quando orareis, orai assim. Ou seja, com essas minhas palavras. E lá, acho que é em Lucas, ele diz assim, quando orares, dizei. Ou seja, quando você orar, diga, Pai Nosso que estás no céu. Está dizendo, diga literalmente as palavras que eu estou repetindo. Ali não é questão de exemplo, não. Eu não gosto do Pai Nosso. Cara, quem não gosta do Pai Nosso? Agora eu pergunto a você, eu gostaria de perguntar a qualquer protestante. Eu observo muito o judaísmo, que é de onde a nossa fé veio, é do judaísmo, e eu estudo o judaísmo justamente para entender o que é a Igreja Católica. E foi através do estudo do judaísmo e das Sagradas Escrituras que eu percebi que não tem, a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, não tem para onde correr. Tá certo? Quando a gente estuda, eu gostaria de perguntar para qualquer um, ateu, evangélico, testemunho de Jeová, vocês são adeptos da oração espontânea, né? Somos, oração que você faz com a tua boca. O que é melhor? Usar as minhas palavras ou usar as palavras do próprio Jesus, que é Deus? Qual a oração é mais bonita? Usando as palavras dele, que é Deus, que é a autoridade máxima sobre o universo, ou usar as minhas palavras? Quais serão as mais eficazes? Eu prefiro usar as dele. Vai que eu, nas minhas palavras, diga coisas que eu não deveria dizer, ou não reze, ou não ore como convém rezar, da maneira em que Deus se agrada. Eu prefiro usar as palavras deles. É por isso que os judeus, assim como nós católicos, nós temos os livros de oração. O judeu tem o Sidur, que é o livro de oração dos judeus. Tem também o Marzó, tem o Sidur, tem o Talmud, né? Tem o Zohar, que é um livro esotérico, tem um monte de coisa. E nós temos também os nossos livros de oração. Porque nós temos os salmos. Por quê? Porque a gente nós católicos oramos de forma espontânea também, mas oramos em fórmulas,
como os judeus faziam, como Jesus fazia. Por exemplo, Jesus no Seder de Pessah, que nós chamamos de Santa Ceia, né? Que lá no judaísmo é o Seder. Jesus, por exemplo, rezava o Halel, o grande Halel e o pequeno Halel, que são orações repetidas, são salmos repetidos. Então, assim, não gosto do Pai Nosso. Então você fica aí calado na sua, você respeite eu que gosto, eu vou rezar. Certo? Você não é obrigado a rezar, você espera aí 20 segundos, vai arrancar pedaço seu. Tá certo? Não vai lhe ofender, porque as palavras ditas pelo mesmo Jesus que tu acredita e que eu acredito não vão ofender você, porque se você se sentir ofendido com o Pai Nosso, você está confessando que você não gosta de Jesus Cristo. É só isso. Está usando ele como disfarce. Ô Lúcio, a gente aqui está perto de encerrar. Agradeço demais, meu amigo, por mais uma vez você ter vindo bater esse papo com a gente. Sei que é o nosso terceiro integrante, por assim dizer, né? É um integrante aqui dessa mesa, né? Desse nosso bate-papo. É um homem muito inteligente. Lúcio, muito obrigado. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o pessoal que é vocacionado aí, as mais diversas vocações, tanto a questão sacerdotal quanto a questão religiosa, e tem os leigos também. Queria aqui que você deixasse uma mensagem nesse mês de agosto, que é um mês de animação vocacional, e a gente vai aí, então, encerrar esse mês de agosto utilizando todas essas nossas pautas, completando aí a questão vocacional. Afinal de contas, nós estamos aqui para evangelizar e fortalecer as vocações. Eu diria para essas pessoas, não negligenciem, não desprezem e não deixem sem uso os dons que o Espírito Santo lhe dá. Se você tem a vocação para alguma coisa, use isso para a honra de Cristo. São Paulo nos ensina a que tudo que nós formos fazer, a gente usar isso como se fosse para o Senhor. Tá certo? O seu trabalho, né, no trabalho, nos estudos, em tudo que você for fazer, faça para a honra do Senhor. Então, se você tem um dom que o Espírito Santo lhe deu, use ele. Não deixe esse dom engavetado, não deixe ele amornar. Use esse dom, não para a sua glória, mas para a edificação da igreja, da qual você é membro. Aproveitando aí para dizer que o mês de setembro agora, você falou do mês de agosto, nós temos o mês de setembro aqui, que é um mês dedicado à Bíblia, né? O mês da Bíblia. Então você estude mais as Escrituras, estude o catecismo, né? Quem é mais adiantado, estudar alguma coisa da patrística, fortaleça a sua fé, mas use seus dons. Se você tem o dom da palavra, o dom da pregação, o dom de cantar, né? O dom de cura, use isso em favor da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja essa que é a nossa mãe. Essa igreja é a nossa mãe, estabelecida por Deus como nossa mãe, tá certo? A noiva do Cordeiro, da qual nós somos membros. Então você tem que ser um membro saudável e ativo da igreja, tá bom? Beleza, Lúcio, muito obrigado. Ângelo, suas despedidas, meu irmão? Lúcio, só uma pergunta, como foi que o padre descobriu e ele chamou você para ser catequista? Olha, cara, não foi o padre que me descobriu, foi eu que me insinuei. Né? Porque, como eu disse para você, eu sempre gostei do debate, eu sempre gostei do conhecimento, e nunca fiquei conformado em ver tantas mentiras que dizem contra a Igreja Católica. Então eu disse, eu vou entrar nessa igreja. Tem um cachorro aqui latindo, mas já é o finalzinho da live. Eu vou entrar nesse combate para dar a minha contribuição. Não vou ficar. Deus me deu um dom, uma vocação. Então eu não vou ficar calado diante de tantas mentiras e calúnias contra a Igreja Católica. E outra coisa, nós vivemos na era da informação. Isso é importantíssimo o tempo que nós estamos vivendo. Porque antigamente, antes de Johannes Gutenberg inventar a imprensa, e mesmo depois que ele inventou, você podia escrever um livro cheio de mentiras, e para você desfazer essas mentiras, levava às vezes séculos. Hoje você está na era da informação. Isso quer dizer que não apenas as mentiras contra a Igreja Católica se espalham, mas também o antídoto contra essas mentiras também se espalha. A informação também se espalha. Hoje nós estamos vendo no ambiente virtual, nos grupos de Facebook, de WhatsApp, uma grande movimentação católica para desfazer, destruir todas as mentiras que são construídas contra a Santa Igreja. Vinda de todas as partes, protestantes, ateus, esquerdistas, comunistas, seja lá quem for, relativista. E existe esse grande movimento dentro do ambiente virtual, das redes sociais, né, para a defesa da fé católica, porque nós estamos cumprindo aquilo que São Pedro falou, estejam preparados para dar a razão da sua fé. Estejam preparados. Né? Então, assim,
Quem tem vocação, quem tem dom, use, não negligencie, porque se você negligenciar, tu será cobrado. É isso aí. Beleza. Aliás, deixa eu só dizer uma coisa aqui, engraçado, você falou em testemunho de Jeová, e na semana passada chegaram dois testemunhos de Jeová aqui na minha casa, foi muito engraçado. Eles são pessoas muito respeitosas. Eu tive um irmão que foi testemunho de Jeová por cerca de 20 anos. São pessoas de alto respeito, eu gosto dessa parte deles. E eles chegaram, mas a teologia é toda errada. E eles chegaram aqui na minha casa, e, cara, é impressionante como o Espírito Santo age. Observe, a minha mãe ela tem uma loja de perfumes. Um pequeno testemunho que eu vou dar aqui. A minha mãe tem uma loja de perfumes, aqui em casa. E eu já estou acostumado a todo dia, praticamente, escutar vozes de pessoas que vêm comprar perfume. Vem, dona Gilmar, o que a senhora tem aí para vender? Eu vim aqui atrás de um perfume, vim aqui atrás de um creme, de uma roupa. E aí eu já estou acostumado com esse tipo de voz, assim, ao longe, porque meu quarto fica nos fundos da casa. A minha casa é uma casa comprida. Mas, cara, chegaram dois caras. Eu escutei a voz desses dois homens. Eu não sei se foi o Espírito Santo ou se foi o anjo da guarda que me colocou em guarda. Que eu imediatamente desconfiei que ele podia ser algum tipo de protestante, querendo enganar minha mãe. Minha mãe é uma pessoa de excelente qualidade, uma alma muito boa, recebe todo mundo muito bem. E aí é muito fácil ser vítima, né, de doutrina falsa, né? E aí, cara, assim, eu não sei como foi que isso foi acontecer, que eu me levantei e eu disse, se tiver ameaçando a minha família com doutrina falsa, vão levar uma catequese agora. E foi justamente o que aconteceu. Você deu uma catequese? Testemunhos de Jeová. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza. Eram dois testemunhos de Jeová, duas pessoas altamente respeitosas, como eu sempre gosto dos testemunhos de Jeová, porque são pessoas de respeito, mas tem a teologia falsificada, né? Nega que Jesus é Deus, nega que o Espírito Santo seja Deus, né? Diz que o Espírito Santo é uma força ativa, uma mera força ativa. Agora, como é que uma mera força ativa pode sondar o interior de Deus? Como a Bíblia diz que o Espírito Santo, que Deus conhece a intenção do Espírito. Como é que força ativa tem intenção, cara? E para você ter intenção, você precisa ser uma inteligência viva, sabe? E aí eles começaram a falar, e eu tomei a palavra e comecei a falar da realidade da Bíblia, tal, e os caras saíram fora, entendeu? Viram que aquilo ali não era, o mar não estava para peixe e saíram fora, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Eles não acreditam na trindade, na divina trindade, né, para assim dizer. Não acredito. Quero agradecer muito a você pela disponibilidade de hoje. Ele sabe o que eu estou falando. E só isso. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, meu amigo Lúcio. E aí a gente tem que mais vezes vir justamente pelas catequeses de Lúcio. Obrigado, Lúcio. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. E até amanhã. Deus abençoe. Até semana que vem. Amanhã no rádio, né? Até semana que vem, se Deus quiser.